estou eu, aí estão vocês para mais uma videoaula. Vocês estão com esse material, eu oriento que vocês estudem, porque esse material é um material específico para uma prova, uma das notas. Nós vamos dar continuidade hoje à questão do empirismo da aula anterior. E hoje o tema refletir com os filósofos. Acompanhe aí a leitura. Vocês têm o texto da apostila que diz assim: o controle do homem sobre a natureza foi um tema que despertou grande interesse nos filósofos do século XVII, entre os quais se destacou o inglês Francis Bacon. Naquele contexto de expansão científica e formação da tecnologia, eles vislumbravam um horizonte de notável progresso. Acreditava que, utilizando seus conhecimentos, a humanidade poderia dominar e transformar efetivamente a natureza, afirmando seu poder e superioridade sobre ela. Bacon expressava essa ideia em afirmações como a seguinte. Ele dizia: saber é poder. E disse mais: não podemos viver à mercê da natureza, precisamos dominá-la. E aí, seguindo o texto, entre os pensadores do seu tempo, Bacon representou o máximo otimismo em relação ao progresso científico e tecnológico. Nos séculos seguintes, vieram a Revolução Industrial e o Iluminismo, um momento intelectual que buscava o progresso do conhecimento, das formas de produção e das relações sociais, orientando-se por princípios semelhantes à frase: saber é poder. Essa frase vai seguir vocês um pouquinho. Assim, analisando os pensamentos de Bacon e dos filósofos iluministas, identificando pelo menos dois aspectos comuns. É importante vocês grifarem isso aí na hora do estudo. Qual eram os aspectos comuns? A esperança de libertação humana em relação aos limites impostos pela natureza e a crença de que essa liberdade ocorreria por meio do progresso científico e tecnológico. Porém, a partir do século XX, vivendo o auge desse progresso, alguns filósofos observaram que, após dominar a natureza com o uso da ciência e da tecnologia, o ser humano passou a ser dominado por tais instrumentos. Por isso, esses filósofos adotaram uma visão mais pessimista dos avanços tecnológicos. Afinal, observaram que, no passado, a humanidade buscava ampliar o seu conhecimento de decisão e de ação no mundo. Todavia, depois de tantos avanços, esta passou a enfrentar uma crise em relação a tais possibilidades, já que não consegue controlar todo o poder que conquistou. E muitas vezes esse poder não é utilizado para o bem comum. Nós estamos nos referindo aí ao desenvolvimento da tecnologia. Na página seguinte, vocês têm aí, entre os pensadores que nas últimas décadas refletiram sobre esses problemas, destaca-se dois alemães de origem judaica. Nós temos aí o Theodor Adorno e Max Horkheim. Observe ideias tiradas de obra que eles escreveram junto. Esses pensamentos deles são importantes. A atenção de vocês. Primeiro diz assim: a busca de um domínio sobre a natureza resultou no domínio exercido sobre as pessoas. Os dois juntos disseram assim: as máquinas foram criadas como instrumento para nos libertar do trabalho. Essa era a ideia. Mas hoje não nos libertamos dela, nem nos momentos de lazer. Observem que quando eles falavam isso, hoje nós vivemos isso na questão dos celulares, né? Muitas vezes nós estamos em família
numa sala, mas ninguém está conectado um no outro, cada um está conectado no seu mundo. Nós nos tornamos hoje um instrumento da própria tecnologia. O objetivo era dominá-la, no entanto, estamos sendo dominados. No outro pensamento diz assim: o progresso científico e tecnológico alimentou o desejo de ter. Esse desejo, por sua vez, passou a escravizar as pessoas, mesmo que elas não percebam. Veja a veracidade desse pensamento. O quanto nós não percebemos o quanto somos dominados. A gente não vive mais sem o celular, né? Sem a internet, sem o WhatsApp, sem o Instagram. Então, chegou um momento que o homem está sendo dominado. Por isso eu coloquei aqui umas reflexões para vocês responderem acerca desse contexto, desse conteúdo, onde primeiro diz assim: saber é poder. Veja que Adorno, se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar mais subsídio para dar resposta, sentido, argumentação para vocês responderem. O que Adorno queria quando ele dizia saber é poder. Ele afirmava. A pergunta está dizendo assim: saber é poder? É o que você vai dizer, se sim, se não, por quê? Ok? Na segunda questão diz assim: que relações você percebe atualmente, é hoje, entre tecnologia e saber? Qual é a relação que você vê entre esses dois termos aí, tecnologia e saber? Na terceira pergunta diz assim: que relações podemos estabelecer entre a tecnologia e o poder? Vocês vão fazer relação entre tecnologia e saber, e no quesito anterior, entre tecnologia e poder. No quarto quesito diz assim: exercer poder sobre a natureza é a melhor maneira de se relacionar com ela? Se sim, por quê? Se não, e por quê? Eu começo a fazer um paralelo aqui na relação do índio com a natureza. A relação do índio com a natureza, ele não exercia um poder sobre a natureza. Ele era uma relação de dependência. Ele dependia, sobrevivia dali. A natureza por si só, ela brotava. É diferente quando o homem vem com a tecnologia sobre a natureza. Esse poder que ele quer ter. Então, faça uma reflexão sobre esse aspecto. No quinto quesito, diz assim: alguma ou algumas ideias desses filósofos permanecem válidas para a sociedade do século XXI e por quê? Veja que está fazendo um paralelo do século XVII e vindo até o século XXI. Isso aí vai depender do seu processo de busca sobre o conteúdo para que vocês respondam dando sua opinião e a sua colocação. Como eu disse no início da aula, esse material é um assunto para prova, porque na volta nós só temos dois caminhos: fazer revisão e fazer prova. Nós estamos há 3 meses fora da sala de aula e na volta nós precisamos disso. Fazer uma revisão e caminhar para a construção da nota. Lembrando que prova não é a única forma que o professor avalia o aluno. Eu estou avaliando vocês do 9º ano por toda a interação desses conteúdos que chegam até você, como vocês estão trabalhando, liderando e responsabilizando sobre isso. Próxima aula a gente volta, ok?